E o Afeganistão passou a ser agora o Emirado Islâmico do Afeganistão. Mesmo nome adotado no país quando o grupo extremista Talibã assumiu o poder pela primeira vez em 1996. Para comentar o assunto, nós conversamos agora com o especialista em assuntos do Oriente Médio, Samuel Felberg. Bom dia, Samuel. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Gostaria que o senhor falasse justamente sobre essa entrada que o nosso correspondente Renato Senise fez, dessa postura que havia sido dita e prometida pelo Talibã no primeiro momento de paz e amor e que, de repente, a gente está vendo que a situação não está caminhando bem por aí. Bom dia a todos, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Somente quem não acompanha o histórico de organizações como o Talibã e outros grupos fundamentalistas islâmicos ao redor do mundo poderia imaginar que qualquer declaração nesse sentido seria validada por esse governo. Quando o Talibã fala dos direitos das mulheres, está falando do direito das mulheres de acordo com a lei islâmica, a Sharia, que vai voltar a ser imposta no Afeganistão e que vai proibir novamente as mulheres e as meninas de participarem da sociedade afegã, vai impedir que as meninas frequentem as escolas, vão voltar aos casamentos arranjados de meninas de 11, 12 anos. Não há dúvida nenhuma em relação a isso, e um instrumento para permitir que isso aconteça, obviamente, é limitar a capacidade de atuação da imprensa no país, a capacidade de o mundo enxergar o que vai acontecer no Afeganistão a partir de agora, e quem tem consciência dessa mudança certamente está tentando desesperadamente sair do país. Agora, Samuel, nós estamos aí no impasse porque os Estados Unidos ficaram 20 anos lá no Afeganistão, despejaram lá mais de $1 trilhão, eles ajudaram inclusive na formação dos soldados. E estamos assistindo, infelizmente, cenas se repetindo, como o senhor tem ressaltado, e a expectativa é essa mesmo. O que pode ser feito? A gente sabe, se os Estados Unidos saíram agora, obviamente eles não querem mais uma vez entrar num conflito aí, numa ocupação. O que pode ser feito em relação, de fato, ao Afeganistão agora? Haverá um apoio aí da ONU, haverá um apoio, uma união dos países? É muito difícil, de fato, aí uma intervenção, imaginando tudo que estamos acompanhando e depois de 20 anos da tentativa norte-americana. O presidente Biden declarou explicitamente que o interesse vital dos Estados Unidos é evitar que o Afeganistão se torne uma plataforma de exportação de terrorismo islâmico. E esse talvez seja o único elemento comum na política externa dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que são as principais potências que têm capacidade de intervir na região. Os russos já estão conversando com o Talibã, já fizeram exercícios militares conjuntos com os vizinhos do Afeganistão, principalmente Tajiquistão e Uzbequistão, de onde entraram as tropas em 2001, quando a coalizão derrubou o governo do Talibã depois do ataque às Torres Gêmeas. A China tem sido muito pragmática, está interessada na exploração de recursos minerais no Afeganistão e muito preocupada com a possibilidade de a filosofia do Talibã, o fundamentalismo islâmico do Talibã, influenciar a população muçulmana do Xinjiang, que é a província ocidental da China, habitada por uma maioria muçulmana. Então, nós temos aí uma convergência de interesses no sentido de impedir que o Talibã volte a permitir a exportação do terrorismo islâmico, mas, ao mesmo tempo, um pragmatismo que provavelmente vai abandonar a população afegã à sua própria sorte. Samuel, por favor, qual mensagem os talibãs querem passar por trás da mudança desse nome, que agora passa a se chamar Emirado Islâmico do Afeganistão?
É justamente a ideia de que o Talibã o Afeganistão deixa de ser uma democracia e o Talibã transforma o país num estado gerido pelo fundamentalismo islâmico, com todas as implicações trágicas que isso tem, e nós vemos esse comportamento se reproduzir em outros locais em que os fundamentalistas islâmicos conseguem exercer o seu poder. A faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que nada mais é do que um filhote da Irmandade Muçulmana Egípcia, não permite a liberdade dos seus cidadãos em nenhum momento. O Hezbollah controla o sul do Líbano, é outro grupo fundamentalista islâmico que impõe esses valores à população, e obviamente o Irã é o maior exemplo desse comportamento. E lembrando também que o Estado Islâmico, aquele grupo terrorista que conseguiu se expandir na região da Síria e do Iraque e quase criou um novo califado, também praticava o mesmo fundamentalismo islâmico que impede as liberdades individuais. O Talibã agora vai fazer o mesmo com o Afeganistão. Muito obrigada, Samuel Felberg, especialista em assuntos do Oriente Médio.